Olá, Dev, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Douglas Mota e neste canal você encontrará conteúdos relacionados à carreira profissional e desenvolvimento Android. Para ficar por dentro de todos os conteúdos, basta se inscrever e também deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqueles que interagiram com uma enquete que eu fiz no meu Instagram sobre alguns problemas em um ViewModel no Android e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês esses problemas e como corrigi-los. Eu tenho certeza que você irá aprender muito neste vídeo. E antes de avançarmos com o conteúdo do vídeo, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu arroba em algum lugar aqui no vídeo e eu peço que você me siga para acompanhar um pouquinho mais de perto o meu trabalho e para participar de enquetes para futuros vídeos como esse que você está vendo agora. E eu também tenho um curso completo sobre desenvolvimento Android, que eu chamo de Camp, que significa Curso Android Moderno e Profissional, onde eu ajudo os devs que já possuem alguma experiência com Android a darem o próximo passo em suas carreiras profissionais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, confere lá depois e bora para o vídeo. Para te dar um pouco mais de contexto sobre o assunto do vídeo, você está vendo agora o Stories que eu compartilhei no meu Instagram, contendo alguns problemas em um ViewModel dos componentes de arquitetura do Android, como a presença do objeto Context no construtor e algumas outras dependências que não deveriam ser utilizadas diretamente ali, como por exemplo as classes de serviço do retrofit. E eu fiquei bastante orgulhoso das respostas que recebi dos meus seguidores que deram suas opiniões sobre o que tinha de errado com esse ViewModel e as possíveis melhorias que poderiam ser feitas nele, desde a existência de um objeto Context no ViewModel, o autoacoplamento entre as camadas e até mesmo a adição de casos de uso para separar melhor essas camadas. E agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para nós vermos com mais detalhes esses problemas e como solucionar cada um deles na prática. Eu já tenho aqui o meu Android Studio aberto e eu também já criei um projetinho Android bem simples, apenas para exemplificar aquele problema que eu te mostrei lá no meu Instagram. E se você quiser acompanhar este vídeo juntamente comigo, codificando e corrigindo os problemas, você pode fazer o clone deste repositório, deste projeto que eu disponibilizei no meu GitHub e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Depois que você fizer o clone, você vai mudar a branch para Starter, que é a branch que contém todo o código inicial que tem os problemas que a gente vai corrigir nesta aula. E antes de avançarmos aqui com os problemas, eu quero te apresentar o projeto para que você tenha aí o conhecimento, de como ele foi organizado, tá? Então aqui basicamente é um projeto Android bem simples e eu dividi aqui as camadas utilizando pacotes, dentro aqui do meu módulo app. Então eu tenho um pacote data que representa a camada de dados, eu tenho também o pacote DB que representa a camada de banco de dados, contendo aqui algumas classes, algumas implementações do Room. Eu tenho aqui o pacote domain que representa a camada de domínio, onde eu tenho aqui algumas classes de domínio. Eu tenho aqui a camada de network, onde eu tenho aqui uma simulação de uma implementação da biblioteca retrofit, tá? Essa classe API Service, imagina que essa classe aqui, ela retorna, ela tem aquela implementação toda do retrofit, com as anotações, com os objetos de response, tá? Então imagine que esse API Service implementa o retrofit, mas aqui para fins didáticos, tá? Eu estou retornando apenas um objeto response diretamente aqui da função getNews, beleza? Daqui a pouco a gente vai entender isso daqui um pouquinho melhor. E por último eu tenho minha camada de apresentação, contendo aqui o meu fragmento e o meu ViewModel, beleza? E basicamente o meu fragmento, ele instancia o nosso ViewModel através do nosso ViewModel Factory, passando aqui as dependências que o meu ViewModel precisa. Aqui eu instancio o meu ViewModel e vinculo ele ao ciclo de vida desse fragmento. E aqui então eu basicamente observo, tá, um evento que é um live data e faço um mapeamento aqui para poder mostrar apenas os títulos e apresenta esses títulos em um text view aqui na nossa tela XML. Então eu vou abrir aqui o nosso news, por exemplo, tá? O nosso text view news. Então veja que é uma tela bem simples, contém apenas um text view aqui e eu vou só adicionando textos neste text view, que vai representar, são textos que representam notícias, que a gente está simulando aqui um sisteminha de notícias, a gente obtém as notícias de uma fonte de dados remota, utilizando aqui o retrofit. A gente vai salvar essas notícias em um banco de dados local, e a partir do banco de dados local a gente vai mostrar essas notícias aí para o nosso usuário através desse text view, beleza? Então a nossa aplicação é uma aplicação bem simples e agora a gente vai começar a ver os problemas que a gente tem aqui no nosso ViewModel, beleza? A primeira coisa bem simples que eu quero corrigir é que todas essas variáveis aqui, elas estão marcadas como protegidas e isso daqui não é necessário neste ViewModel, tá? E aqui fala que esse protect aqui não é necessário porque em classes finais
conforme o nosso ViewModel, ele é uma classe final, esse Protect aqui ele vai ser de fato privado, tá? Então, ao invés de utilizar Protect, a gente poderia utilizar Private aqui normalmente, tá? Porque isso daqui nunca vai funcionar, porque se você não consegue herdar desse ViewModel, porque ele é final. Então, para eu fazer esse ViewModel, né, ser aberto para herança, eu poderia utilizar a palavra-chave Open, aí sim eu poderia utilizar o Protected, mas por padrão eu gosto de começar com as visibilidades aqui das minhas variáveis sempre como privada, tá? A partir do momento que eu precisar, né, abrir essa variável, aí sim eu mudo para Protected ou qualquer outro operador aqui do Kotlin, beleza? Então, por padrão, sempre privado, deixe tudo sempre privado e caso necessário você abre essas variáveis, beleza? Então, por padrão, essa classe é final e não tem necessidade nenhuma de termos aqui o Protected nessas variáveis, tá? Então, vou fazer uma refatoração aqui bem simples, utilizando aqui um atalho, eu vou segurar aqui o Alt Shift Insert, eu vou entrar aqui no modo de seleção de coluna, eu consigo selecionar toda uma coluna aqui de código, tá? Então, se esse código aí, né, essas linhas de código, elas têm aí o mesmo tamanho a nível de coluna, você pode selecionar todo esse código aqui de uma vez só e fazer a alteração de uma vez só também, beleza? Então, eu vou novamente apertar o Alt Shift Insert para poder sair do modo de seleção de coluna. Se você quiser, né, ver esse comando aqui sem utilizar aí atalho, você pode acessar aqui o Edit e você tem aqui um Column Selection Mode, beleza? Então ele te mostra qual que é o atalho correto. É só você clicar aqui nessa opção, você consegue trabalhar aí com a seleção de uma coluna inteira, beleza? Show de bola, fizemos aqui essa primeira correção, bem simples. E agora, um problema muito grave que a gente tem aqui é a presença do objeto Context dentro aqui do nosso ViewModel, beleza? Isso daqui é muito perigoso em aplicações Android, porque isso daqui causa leak de memória na sua aplicação, beleza? E veja que a própria IDE nos alerta sobre isso. Ela fala, olha, este campo ele causa um leak de memória, tá? Porque a gente está utilizando aí um objeto do tipo context do Android. E qual que é o problema aqui? O problema é que esse context ele é um objeto muito amplo. Então, a activity pode ser um contexto, a aplicação pode ser um contexto. Então, se você passar para cá o contexto da sua atividade, aí você tem um grande problema, porque o ciclo de vida da atividade é diferente, por exemplo, do ciclo de vida do ViewModel. O ViewModel, dos componentes de arquitetura, ele tem um ciclo de vida um pouquinho maior do que o ciclo de vida do fragmento e da activity, porque ele consegue sobreviver às mudanças de configuração, como, por exemplo, rotações de tela, beleza? Então, quando você rotaciona a tela do seu dispositivo, o fragmento e a atividade, eles vão ser destruídos e recriados novamente. Porém, o nosso ViewModel ele consegue sobreviver a isso e guardar os dados, né, que estavam sendo apresentados anteriormente naquela atividade ou naquele fragmento. E é por isso que causa o leak de memória, tá? E para poder mostrar isso na prática, eu vou executar aqui o aplicativo e eu já tenho configurado aqui nesse aplicativo a biblioteca Leak Canary que detecta leak de memória em aplicações Android, beleza? Então, eu tenho aqui já uma aplicação executando, e se eu rotacionar a tela desse dispositivo, veja que interessante, tá? Presta atenção aqui na barra, né, de status do nosso aplicativo, porque a biblioteca Leak Canary, quando ela detecta um leak de memória, ela vai adicionar aqui um ícone e a gente vai poder analisar melhor esse vazamento de memória. Então, eu vou rotacionar aqui a tela do nosso dispositivo, vou clicar aqui para rotacionar e vamos aguardar um pouquinho. Veja que nós já temos aqui uma notificação da biblioteca Leak Canary. Deixa eu só voltar aqui a orientação da forma que estava antes, só para a gente poder ter uma visualização melhor. Eu vou abrir aqui a barra de notificações e veja que eu tenho um alerta aqui do Leak Canary. Ele falou assim que alguns objetos foram retidos na memória. Eu vou clicar em cima dessa notificação. A biblioteca vai fazer uma análise da memória e depois dessa análise de memória a gente pode acessar novamente a barra de notificações. Veja que ele encontrou aqui um problema, né, com relação aí, a um objeto que foi retido na memória, né, mesmo depois dele ter sido destruído pelo ciclo de vida do Android. Então eu vou clicar nessa notificação e veja que ele me deu um problema aqui de leak de memória dentro aqui do nosso ViewModel, né, que foi criado pelo nosso fragmento. Então, clicando aqui em cima desse problema, veja que ele vai mostrar para mim, né, toda a criação, né, de classes até chegar
na classe que teve o vazamento de memória. Então aqui ele cria primeiro as classes do Android, aí ele criou a nossa atividade, ele criou depois aqui o nosso fragmento, deixa eu descer um pouquinho mais, temos aqui o nosso fragmento, e o fragmento ele vai criar aqui o nosso viewModel, e aqui o nosso viewModel ele fala, né, que causou um leak de memória por causa do objeto context, beleza? Então veja que essa biblioteca ela é muito boa, ela vai te ajudar aí a detectar problemas na sua aplicação, problemas que você pode nem ter percebido ainda, tá? Mas com essa biblioteca aqui ela vai te mostrar, vai te alertar, né, sobre esses problemas para você corrigir aí na sua aplicação antes mesmo de colocar o seu projeto em produção, beleza? Então vamos tentar entender um pouquinho melhor por que isso aconteceu, né, e vamos corrigir esse carinha aqui no nosso viewModel, tá? Então, como eu expliquei, né, anteriormente, o ciclo de vida do viewModel ele é um pouquinho maior do que o ciclo de vida do fragmento. Então, a partir do momento que você rotaciona o dispositivo, o nosso fragmento ele vai chamar aqui essa função novamente, essa função do factory, né, para poder criar o nosso viewModel, passando aqui o contexto da atividade, tá? Então, esse requeryContext aqui vai retornar o contexto da atividade desse fragmento, só que o nosso viewModel ele não vai ser destruído. Então, aquela atividade que, em teoria, deveria ter sido destruída, ela continua na memória porque a gente está guardando, né, uma referência dela dentro do nosso viewModel que continua vivo, beleza? Então imagina você rotacionando o seu dispositivo várias vezes, a nossa atividade ela vai ser destruída, porém ela não vai ser coletada da memória pelo Garbage Collector porque tem uma referência dela dentro de um viewModel que continua vivo e é isso que causa leak de memória. Então se o dispositivo do seu usuário tiver pouca memória disponível, e se o usuário rotacionar o telefone dele, sei lá, 5, 10 vezes, ou houver várias mudanças de configuração, o dispositivo do seu usuário pode ficar sem memória disponível e ele vai crashar a sua aplicação, beleza? Então, esse é o problema relacionado a leak de memória, e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico mais detalhadamente sobre esse tipo de problema, e você pode dar uma olhada depois com calma, beleza? Então, vamos corrigir esse problema. A primeira coisa que nós temos que fazer é arrancar, né, tirar esse contexto daqui do nosso viewModel, porque nós não precisamos desse cara aqui, beleza? E a partir do momento que a gente precisar de um contexto, a gente tem que passar esse contexto para outras camadas e deixar que outras camadas que precisem do contexto fazer a utilização dele da maneira que quiser. E a gente nunca pode passar o contexto da activity ou do fragmento e sim o contexto da aplicação, beleza? Então tirando esse carinha daqui, a gente já evita aí bugs dentro do nosso aplicativo, beleza? Então vou remover o contexto daqui e vejo que esse contexto estava sendo utilizado aqui dentro de duas funções do meu repositório para poder obter as notícias e para poder salvar as notícias, beleza? Então refatoramos o viewModel, temos que automaticamente refatorar o nosso repositório que estava fazendo utilização desse contexto. Então eu vou abrir aqui o nosso News Repository e a primeira coisa que eu vou fazer é receber o contexto aqui no construtor do nosso News Repository. Então eu vou chamar aqui o nosso private val context, falta o val, né? Val context, que é do tipo context, e veja que aqui eu não tenho nenhum alerta, né, do Android Studio com relação ao contexto, porque o nosso repositório, quando a gente criar esse carinha, a gente pode passar para ele um carinha que é o contexto da nossa aplicação. E como a gente não tem aquele problema de ciclo de vida, né, que o viewModel tem, né, que está fortemente acoplado com o ciclo de vida da atividade do fragmento, então aqui ele não vai me dar esse alerta. Mas mesmo assim eu tenho que tomar cuidado para não passar o contexto da atividade para cá, e sim o contexto da aplicação, senão a gente vai ter o mesmo problema, beleza? Então fazendo isso daqui, eu posso remover esse parâmetro context dentro da nossa função SaveNews e posso remover também esse parâmetro context dentro da nossa função getNews, beleza? Então resolvemos o primeiro problema. Voltando aqui no nosso viewModel, eu posso excluir esse carinha daqui também, e aqui então eu posso deixar de receber esse contexto no nosso viewModel Factory, e também aqui na instanciação do nosso viewModel eu posso tirar também a referência do contexto daqui, beleza? Então o primeiro problema resolvido é o problema que eu considero mais grave aqui neste código, então nunca cometa esse erro, tá? Sempre passe o contexto para outras camadas da sua aplicação, beleza? Show de bola. Abrindo aqui o nosso fragmento, eu tenho também que remover aqui a criação do contexto, né, aqui do nosso viewModel Factory, e passar o contexto aqui agora para o nosso New Repository. Então aqui eu vou chamar nosso requeryContext, só que ao invés de passar o contexto da minha atividade, eu vou chamar aqui ponto application context para poder passar o contexto da nossa aplicação, e assim nós já deixamos nosso código totalmente seguro com essa parte de leak de memória, beleza? Se eu executar novamente nossa aplicação, só para ver se essa parte foi corrigida, e a gente pode avançar então depois para o outro problema. Eu vou rotacionar novamente aqui o nosso dispositivo,
Vamos aguardar um pouquinho, né? Deixa eu só clicar aqui para rotacionar. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente vai receber alguma notificação aqui da biblioteca Leak Kernel, e veja que a gente não recebeu. Geralmente isso daqui demora aí entre 3 e 5 segundos, então veja que a gente não tem nenhum problema de vazamento de memória, mas esse problema então ele foi resolvido, beleza? Show de bola, então vamos agora para o segundo problema que nós temos aqui no nosso ViewModel. Um outro problema que temos aqui no nosso ViewModel é a referência de um API Service do Retrofit diretamente aqui no construtor do ViewModel. Isso faz com que o nosso ViewModel esteja fortemente acoplado com a camada de network, e futuras refatorações ou melhorias aqui são muito difíceis, tá? Porque a gente, se mexer em um lugar no API Service, por exemplo, tá? A gente vai precisar também mexer no nosso ViewModel e também no nosso fragmento. Então, para melhorar esse código aqui, a gente deveria desacoplar um pouquinho essa camada, tá? O nosso ViewModel ele não deve conhecer as fontes de dados, ele não deve saber se os dados estão vindo de uma fonte de dados remota ou de uma fonte de dados local, para que o nosso aplicativo, né, tenha uma boa arquitetura e seja um aplicativo fácil de evoluir e fácil de dar manutenção, tá? Quanto mais acoplado for seu código, mais difícil é a manutenção, e sem falar também que o teste aqui para esse ViewModel ele vai ser impossível contendo a referência de um API Service direto. Isso porque quando você vai testar uma classe, você tem que instanciar essa classe e fornecer todas as dependências que ela precisa. Agora imagine você instanciando um main ViewModel na sua classe de teste e tendo que criar um serviço do retrofit na mão, né, uma biblioteca que é complexa. Então você não vai conseguir, vai ser impossível você testar esse ViewModel de forma unitária, tendo o seu API Service aqui injetado diretamente neste ViewModel. Então vamos entender, né, o porquê nós temos esse API Service aqui, tá? Então o objetivo dele aqui é obter as notícias de uma API qualquer, fazer o mapeamento desse objeto NewsResponse para um objeto NewsEntity, porque é um objeto que o nosso banco de dados conhece, e depois ele está tendo aqui a responsabilidade de salvar essa nova lista de objetos, essa nova lista de entidades dentro aqui de um banco de dados que é o Room, beleza? Então, além de nós termos esse acoplamento aqui forte, a gente tem aqui muitas responsabilidades no nosso ViewModel. O papel de saber de qual fonte de dados buscar deve ser do repositório. Então, é para isso que existe o Repository Partner. O Repository Partner ele serve para selecionar qual fonte de dados buscar, né, e fazer toda a lógica, né, de cache dentro da nossa aplicação. Então, nós temos que passar toda essa lógica aqui para dentro do nosso repositório para poder melhorar um pouquinho mais aqui o nosso código, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essa referência do nosso API Service aqui, vou dar um Ctrl X e vou passar essa referência aqui para o nosso repository, tá? Então, eu vou receber o contexto como no primeiro parâmetro e aqui, então, vou passar o nosso API Service, tá? O que nós temos que fazer a nível de lógica? A gente, primeiramente, tem que chamar a nossa API, e depois que a gente chamar a nossa API para obter as notícias, nós temos que salvar, fazer cache dessas notícias localmente, tá? Então, no nosso repository, eu vou criar aqui uma nova função. Vou chamar essa função de get and store news, beleza? Então, o nome da função ele tem que ser um nome bem significativo. E aqui, então, a gente vai obter as notícias de alguma fonte de dados qualquer e salvar essas notícias, né, fazendo algum mapeamento em uma outra fonte de dados. Nesse caso aqui vai ser uma fonte de dados local, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada aqui NewsEntityList. E eu vou chamar aqui o nosso API Service.getNews. Vou pegar aqui o objeto news, né, uma lista de notícias, de títulos de notícias. E aqui então vou fazer um mapeamento para o nosso objeto de entidade, tá? Esse it aqui ele vai ser o título, né, que é a nossa API retorna. Nossa API retorna apenas o título. E agora estou fazendo um mapeamento de NewsResponse para um objeto chamado NewsEntity, tá? Aqui então vou passar o título para esse objeto, passando aqui o título que é retornado da nossa API, beleza? Então nós fizemos aqui o primeiro trabalho que é obter, e agora a gente vai salvar esse carinha no banco de dados. E para isso eu posso então utilizar a função que já existe aqui, essa função chamada SaveNews, passando aqui esse NewsEntityList para cá, beleza? Show de bola, então temos esse trabalho todo aqui agora dentro dessa única função, e o nosso ViewModel aqui, a gente não precisa mais dessa funçãozinha getNews aqui, tá? O que eu vou fazer? Ao invés aqui do meu fragmento chamar essa funçãozinha getNews, eu vou melhorar o nosso código um pouquinho mais, tá? Veja que essa função está sendo chamada dentro da funçãozinha onViewCreate, tá? Então sempre que minha view for criada, eu vou chamar o getNews. Então para eu não ter que fazer isso toda vez aqui dentro do ciclo de vida do meu fragmento, eu posso fazer isso no ciclo de vida do meu ViewModel, por que não? Então eu vou tirar o nosso getNews daqui, e dentro do nosso main ViewModel, eu vou abrir com o nosso bloco init, ou seja, ele vai ser chamado toda vez que o meu ViewModel for instanciado, e aqui sim eu vou chamar o nosso news repository, e vou chamar aqui o get and store news, beleza? Eu tenho que chamar esse carinha dentro de um ViewModel scope.launch,
né, porque a gente está trabalhando aqui com coroutines. E agora eu vou passar esse código aqui para dentro, beleza? Então toda vez que o meu ViewModel for instanciado, a gente vai fazer esse trabalho de obter as notícias de uma fonte de dados remota e salvar em uma fonte de dados local. E veja que aqui o meu ViewModel não sabe agora qual que é a fonte de dados remota e ele não sabe também qual que é a fonte de dados local. Esse trabalho está sendo feito pelo nosso repository, beleza? Então uma outra melhoria que nós fizemos aqui já no nosso ViewModel, então nosso ViewModel ele ficou muito melhor agora e vai ser muito mais fácil de testar esse carinha, beleza? Então vamos continuar aqui no nosso News Repository. Temos aqui agora a chamada dessa função e agora essa função ela pode ser privada, né? Então eu posso marcar essa função Save News como private porque ela não está sendo exposta para outras camadas, mas apenas a minha funçãozinha Get and Store News está utilizando essa função Save News. E uma outra melhoria que eu vou fazer aqui no nosso repository é remover essa função getNews, tá? Como essa função getNews ela apenas retorna uma função, né, getAll, chamada getAll do nosso NewsDAO, e essa função getAll retorna apenas um fluxo de dados, eu não tenho que fazer nenhuma operação aqui dentro dessa função, eu vou transformar essa função aqui em uma variável, tá? Geralmente a gente faz isso quando a gente está retornando um fluxo de dados, eu vou criar aqui uma variável chamada allNews, e esse allNews ele vai receber, né, todo esse código aqui. Eu vou chamar o nosso News Database para poder pegar uma instância do banco de dados. Depois eu vou chamar o nosso NewsDAO e eu vou chamar então o nosso getAll, beleza? Então, olha como é que ficou mais simples. Eu tenho uma linha de código agora para poder observar todas as notícias. Eu posso então excluir essa função getNews daqui, beleza? Então, uma melhoria que eu posso fazer aí no nosso repository, tá? E agora aqui no nosso main ViewModel, aonde eu tenho aqui o nosso getNews, né, e transformo em um live data, porque esse daqui é um fluxo de dados, eu posso simplesmente chamar o nosso all News, aqui no asLiveData, se eu quiser eu posso chamar aqui o nosso ViewModel scope.coroutineContext para poder vincular, né, o contexto aqui do nosso mapper, né, de transformar o nosso fluxo de dados em um live data, para fazer isso no contexto do coroutines, que é um contexto aí da nossa... que é o contexto main, né, que é o contexto que a nossa tela, né, precisa observar para poder mostrar os dados, beleza? Então, show de bola, fizemos aqui uma outra melhoria. Deixa eu só ver aqui nosso main fragment que ele está reclamando. Ele deve estar reclamando a parte aqui de injetar, né? Então ele precisa que seja injetado agora dentro dele um API Service, tá? Então nós vamos tirar o nosso API Service do nosso ViewModel. Vou dar aqui um Ctrl X. Deixa eu quebrar aqui os parâmetros para poder ficar mais fácil. E agora aqui, depois do contexto, eu vou passar aqui o nosso API Service, tá? Então veja que o nosso fragmento, ele instancia, ele injeta as dependências necessárias para o nosso repository, tá? Veja que agora nós temos uma melhor implementação, nós temos uma melhor separação de responsabilidades, uma melhor separação de camadas. Veja que o nosso ViewModel aqui, ele não conhece mais as fontes de dados, ele também não tem tantas responsabilidades como ele tinha antes, então veja que o nosso código está ficando muito melhor apenas com essas refatorações que nós fizemos. Nós temos ainda algumas melhorias para fazer nesse repository, mas antes deixa eu só corrigir um probleminha que nós temos aqui no nosso main fragment, porque eu esqueci, né, de remover aqui do nosso ViewModel Factory o API Service como dependência dele. Então, abrindo aqui o nosso main ViewModel, eu tirei esse carinha aqui do nosso ViewModel, né, do construtor do nosso ViewModel, mas eu esqueci de tirar esse API Service do construtor aqui do nosso ViewModel Factory, tá? Então, vou tirar esse API Service daqui, vou tirar daqui também e posso apagar essa referência aqui na função New Instance, beleza? Então, corrigir essa parte de código aqui, deixa eu tirar aqui esse API Service e agora vamos fazer uma outra melhoria, né? Vamos melhorar um pouquinho mais aqui o nosso News Repository, tá? Se você perceber, veja que a gente está instanciando, né? Não instanciando, obtendo, né, uma instância do banco de dados para cada operação que a gente vai fazer aqui em uma tabela. Então, aqui nós estamos obtendo todos os dados da tabela, então a gente precisa de uma instância do banco de dados. Aqui nós estamos salvando as notícias na tabela, então a gente precisa novamente da instância do banco de dados. Então veja que o nosso código está um pouquinho feio, né? Ele está fortemente acoplado aqui com o banco de dados. Então futuras alterações aqui nesse banco de dados pode interferir aqui no nosso repository. Então vamos tentar melhorar um pouquinho esse código, tá? Então veja que eu só preciso aqui do nosso NewsDAO, tá? O nosso NewsDAO é o objeto que vai nos permitir fazer operações no banco de dados. Então ao invés de obter uma instância do banco de dados diretamente aqui no nosso repository, por que não receber uma instância já do nosso NewsDAO, tá? Então aqui no nosso construtor eu vou receber o nosso NewsDAO. Fazendo dessa forma eu posso então apagar todo esse código aqui, chamar diretamente a variável NewsDAO. E aqui também dentro do nosso Save News eu posso apagar todo esse código aqui. E aqui onde eu utilizo o nosso NewsDAO, eu posso simplesmente passar aqui a nossa variável, beleza? Então foi mais uma melhoria que a gente fez aqui. Tá? Então, nosso código ficou um pouquinho melhor. E uma outra melhoria que eu quero fazer, veja que quando eu trabalho com coroutines, né, e quando eu faço operações em banco de dados, eu preciso fazer essas operações em uma thread diferente da thread principal para poder evitar aí problemas, né, de congelar a tela do usuário. Tá? Então, a tela principal
a thread principal não é uma thread para você fazer operações demoradas, operações longas e pesadas, tá? Então você tem que mudar a thread em algum lugar. E esse lugar para você fazer mudança de threads é aqui no seu repository. O seu repository conhece muito melhor, tá? Quais bibliotecas ele está trabalhando e quais operações ele tem que fazer para poder selecionar a thread correta, beleza? Então, geralmente, quando você trabalha com banco de dados, você sempre utiliza aqui a thread de I/O, né, de input e output. Então, veja que eu estou utilizando aqui essa thread, né, fazendo a mudança de thread corretamente. Porém, aqui eu fico muito limitado, tá? Eu fico muito preso a essa thread em específico. Se eu quiser, por exemplo, testar o meu news repository, eu não vou conseguir testar porque quando chegar nesse código aqui, ele vai fazer alguma operação na thread de I/O e o meu teste ele sempre executa na thread principal. Então, ele não vai conseguir sincronizar esse código durante o teste, ele vai dar problemas aí e a gente não vai conseguir testar esse cara aí corretamente, beleza? Então, o que você pode fazer? Ao invés de passar, né, uma thread diretamente aqui dentro de uma função, você pode também receber essa thread aqui no construtor do seu repository. Então, eu posso receber aqui então o privatival dispatcher, que é uma thread do coroutine, que vai ser do tipo dispatchers. Deixa eu ver se é do tipo dispatchers. Deixa eu ver aqui. Dispatchers. Deixa eu dar uma vírgula e consertar aqui. Deixa eu pegar esse dispatch.io. Na verdade é do tipo coroutine dispatch, tá? Então aqui vai ser do tipo coroutine dispatcher. E agora eu posso utilizar esse dispatcher aqui dentro do nosso with context, substituindo o nosso dispatch.io, beleza? E quem que vai decidir, né, qual thread vai ser passada para cá? Quem estiver inicializando aqui o nosso repository. Então, no nosso caso, o nosso main fragment, ele quer passar uma thread de I/O, né, para poder fazer operações pesadas. E no nosso teste, por exemplo, a gente passa uma thread principal, a thread main, para poder executar o teste síncrono apenas no nosso teste unitário, o nosso teste de instrumentação, beleza? Então, nosso news repository, vou passar aqui agora um carinha chamado dispatches, né, do coroutine, dispatches.io. E dessa forma a gente consegue resolver o problema, tá? Deixa eu só ver qual ordem que eu tenho que passar. Eu tenho que passar o contexto primeiro, depois o dispatcher, e agora eu tenho que passar o nosso DAO, beleza? Porque foi o novo parâmetro, né, que a gente passou, né, que a gente diz que é necessário receber aqui no nosso news repository. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai fazer, né, o que a gente estava fazendo aqui, mas agora o nosso fragmento. Eu vou chamar aqui o nosso news database.get database. Aqui eu vou pegar o nosso require context, application context, sempre o contexto da aplicação. Vou pegar aqui então o nosso NewsDAO e passar o nosso NewsDAO para o nosso repository, beleza? Então, veja que legal. Veja que o nosso código ele não está tão bonitinho também, porque nós não estamos utilizando nenhuma biblioteca de injeção de dependência, como o Daggerhill, como o Coin. Então, a gente tem que fornecer as dependências manualmente, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Existem maneiras de melhorar isso daqui, mas para esse vídeo, né, para o propósito desse vídeo, isso que nós estamos fazendo aqui tá ótimo, beleza? Então eu posso tirar agora a referência do contexto aqui do nosso repository, porque nós não precisamos mais do contexto aqui. Veja que ele já não é mais necessário, deixa eu apagar esses imports aqui. E veja que o nosso repository ele ficou ainda melhor do que ele estava, a gente já conseguiu melhorar um pouquinho mais o código aqui. Uma última melhoria que eu quero fazer aqui no nosso código tem a ver ainda com acoplamento entre camadas. Se eu abrir novamente o nosso main view model, veja que nós temos um live data que retorna uma lista de objetos do tipo news entity. E esse objeto news entity é um objeto, né, uma entidade que está fortemente, né, acoplada com o framework do Room. E dessa forma, o nosso view model ele conhece um pouquinho dessa fonte de dados local, ele conhece um pouquinho desse framework Room, fazendo com que futuras refatorações sejam complicadas, tá? Isso porque qualquer mapeamento errado que eu fizer, qualquer alteração de nome aqui, isso vai refletir no meu vModel e também no meu fragmento. Então, uma alteração aqui em um único lugar vai fazer eu alterar em 2, 3 lugares que estiverem utilizando essa entidade do Room, beleza? Então, eu gosto de isolar totalmente, tá, as minhas camadas e para isso eu gosto de colocar um mapeamento no meio. Então, ao invés de retornar um news entity, eu vou retornar uma data class pura, uma data class de domínio, então uma data class de UI que apenas o meu fragmento e meu viewModel vai conhecer, beleza? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. E para isso eu vou criar aqui uma função de extensão, vou chamar essa função de extensão newsEntity, né, que eu tenho que criar uma extensão dessa data class aqui. E eu vou criar uma extensão agora com o nome toDomain, beleza? E aqui no toDomain eu vou simplesmente instanciar uma data class chamada news que eu tenho aqui no nosso projeto. E essa data class news eu posso passar o this.id e o this.title, ou seja, eu estou convertendo os atributos dessa classe newsEntity para um objeto news da minha camada de domínio,
passando os atributos que essa data class precisa, beleza? Você poderia fazer ainda um outro mapeamento no ViewModel para converter de uma classe de domínio para uma classe de UI, tá? Isso fica a seu cargo, mas da forma que eu estou fazendo aqui, utilizando diretamente uma classe de domínio, já vai desacoplar minhas camadas e minha única fonte de verdade a nível de classe de dados vai ser o que está dentro aqui do meu domain, beleza? Então, criando essa funçãozinha, né, dentro aqui do meu newsEnt, fica muito fácil agora aqui no meu news repository, ao invés de eu retornar um getAll, que vai retornar aqui uma lista de newsEnt, eu posso chamar aqui um ponto .map do meu flow. O meu flow vai me entregar uma lista de newsEnt, então aqui eu vou renomear esse it para newsEntityList. E agora eu vou mapear de newsEntityList, vou chamar aqui um ponto .map, e agora que eu tenho um objeto do tipo newsEnt, eu posso simplesmente chamar o nosso it toDomain, que foi a funçãozinha que a gente criou, e agora ao invés de retornar aqui uma lista de newsEnt, a gente vai retornar agora uma lista de news, que é uma classe de dados do nosso pacote domain, beleza? Fazendo isso, eu vou acessar agora o nosso main ViewModel, ele vai ter um erro aqui, porque a gente está falando que o tipo que a gente quer retornar é o tipo newsEnt, mas agora a gente vai retornar o tipo news apenas, beleza? Então veja que nós já não temos mais o conhecimento de uma entidade, de um banco de dados aqui no nosso ViewModel, o nosso ViewModel agora ficou completamente isolado de qualquer tipo de fonte de dados, então o nosso código ele ficou ainda melhor. E abrindo agora aqui o nosso main fragment, veja que nós não temos nenhum problema, tá? E futuras refatorações vão ser bem mais fáceis, porque o nosso fragmento e o nosso ViewModel não conhecem aí os objetos das fontes de dados, tranquilo? Show de bola, eu acho que para esse vídeo o objetivo foi cumprido, ainda há melhorias a serem feitas aqui nesse repository, tá? A gente poderia melhorar um pouquinho mais essa parte aqui do NewsDAO e do API Service, isso porque o nosso News Repository ele ainda conhece quais são os frameworks, né, das fontes de dados. Ele sabe que para a fonte de dados local ele está trabalhando com Room, ele sabe que para o framework para a fonte de dados remota ele está trabalhando com Retrofit. Então, sim, esse nosso repository ele ainda é difícil de ser testado, tá? A gente poderia melhorar esse código aqui, criando interfaces, tá, para a fonte de dados remota, interface para a fonte de dados local, interface para a fonte de dados remota, receber essas interfaces aqui e não as implementações concretas. Aí sim a gente poderia melhorar um pouquinho mais esse código aqui, tá? Mas isso eu vou deixar de para casa para você, e eu tenho toda essa explicação, toda essa implementação de fonte de dados remota e local no meu curso Camp, que é o curso Android Moderno e Profissional. Se você quiser aprender muito mais do que isso daqui que eu estou ensinando, você pode dar uma olhada no link que está na descrição, que eu tenho certeza que você vai dar um passo muito grande na sua carreira profissional, implementando aí um aplicativo do zero, respeitando e seguindo as melhores práticas do mercado, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, fizemos uma melhoria muito grande aqui nesse código, e qualquer dúvida que você tenha ficado, deixa aí um comentário que eu vou tentar te ajudar, beleza? Então é isso, obrigado por ter assistido até o final, e eu te vejo no próximo vídeo.